Atenção aqui, hoje eu estou trazendo uma palavra aqui que fala de duas irmãs e duas atitudes. Diga assim comigo, duas irmãs e duas atitudes. Eram duas irmãs, porém uma teve uma atitude que não foi muito boa e a outra teve uma atitude que aos olhos de Deus era boa. Você que tem filhos, quem é que tem filhos aqui, sabe que muitas vezes a pessoa tem 2, 3 filhos. Quem tem mais de um filho aqui? Quem tem mais de um filho? E os seus filhos, muitas vezes, não são pessoas más. Mas, muitas vezes, alguns tomam uma atitude que não é boa. Apesar deles não serem pessoas más, tem hora que eles tomam atitudes que não são boas. E na Bíblia nós vamos ver aqui a história dessas duas mulheres, duas irmãs, que elas não eram más, pelo contrário, elas eram mulheres de fé, mas uma teve uma atitude que diferente da outra. Então vamos ler aqui a história, que é uma história muito conhecida de quem lê a Bíblia. Diz assim, Lucas 10, 38, fala assim, Lucas 10, 38, e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então preste atenção, Marta, ela recebeu Jesus na sua casa, ela foi uma mulher que teve a honra de receber fisicamente Jesus na casa dela. Ela serviu a Jesus na sua casa. Que honra a pessoa receber o próprio Filho de Deus fisicamente. Quem gostaria, se Jesus estivesse fisicamente aqui, que ele fosse lá na sua casa? Quem gostaria? E você iria servir a Jesus bem ou iria servir mal? Hein, gente? Você ia servir bem. Quando alguém vai na sua casa, eles são bem servidos ou mal servidos? Porque se for mal servido, nem eu vou lá. Ninguém gosta de ir na casa de uma pessoa que ela é mal servida. Verdade ou não é verdade? Você, na sua vida, já deve ter ido na casa de uma pessoa que te serviu muito bem. Você já deve ter essa experiência. Mas também, no decorrer da sua vida, você também pode ter ido na casa de alguém que você não foi tão bem servido e você não gostou muito. Pastor, nem um copo d'água me ofereceram. Você não foi bem servido. Mas também você já foi na casa de alguém que foi um bom anfitrião, que te serviu muito bem. E aí você começou a servir e preparar tudo e tal, está faltando alguma coisa e tal. E aí chegou a hora que Jesus começou a dar a palavra de Deus. Aí a Maria, a irmã dela, que não sei se estava ajudando, a Bíblia não fala que ela não estava nem que ela não estava, fez o quê? Se assentou para ouvir a palavra de Deus. Diga amém, gente? Né? Mas Marta não. Marta não parou o serviço dela de servir, e talvez ela estava preparando alguma coisa lá na cozinha, talvez ela já tinha planejado fazer um bolo, e o bolo estava no forno, né, irmão? Diga amém, gente? Ela queria servir bem. Eu quero que você entenda que ela queria servir bem. Bem. A intenção dela não era ruim, a intenção dela era boa, servir bem. Mas quando Jesus começou a ensinar a palavra de Deus, a Maria se assentou e ficou ouvindo Jesus trazendo a palavra. E ela continuou nos seus afazeres para servir bem a Jesus. A intenção dela não era ruim, a intenção dela era boa. Mas o que aconteceu? Versículo 40. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude.
Então ela olhou e viu que a Maria estava lá sentada, ouvindo Jesus trazer a palavra, e ela ali, naquele corre-corre para preparar tudo. Então ela falou para Jesus: Senhor, olha só, eu estou aqui, nesse corre-corre, e a Marta está aí, sentada aí. Diga amém, gente? Em vez dela estar me ajudando, ela está aí. O que ela quer dizer? Ela não percebeu que o que Marta estava fazendo, que Maria estava fazendo, perdão, ela estava recebendo a palavra de Deus, ela não percebeu que a palavra de Deus era mais importante do que aquele serviço que ela estava fazendo. Aquele serviço era importante, mas o que Maria escolheu fazer, que era ouvir a palavra, era mais importante. Mas ela não tinha percebido isso. Na cabeça dela, o importante era servir bem. Não é o que você pensa? Um pai e uma mãe trabalha, se esforça para quê? Para servir bem o seu filho, sua filha, para não deixar faltar nada. A esposa para não deixar faltar nada para o marido, para os filhos. O marido para não deixar faltar nada para os filhos, para casa. Mas esquece de uma coisa muito importante, que é a palavra de Deus, de colocar Deus, de buscar Deus. Quantas vezes você já deve ter ouvido na sua vida, quando você vinha para a igreja, e você falou para alguém perguntou: onde você vai? Aí você falou: eu vou na igreja. Talvez alguém falou assim: na igreja? Com tanta coisa para você fazer aqui, nesta hora? Por que a pessoa pensou desse jeito? Porque essa pessoa está pensando o seguinte, que servir, fazer as coisas do dia a dia é mais importante do que ouvir a palavra de Deus. E aí, a pessoa pensa assim, nunca tira tempo para ouvir a palavra de Deus. Ela sempre está pensando em fazer as coisas para poder viver melhor, para a família viver melhor, para não faltar nada. Mas aí Deus não vai estar junto, Deus não vai abençoar. E o diabo, de alguma maneira, vai infiltrar ali. E depois de muitos anos, a mãe vai falar: poxa, esse meu filho não me dá valor. Olha, eu trabalhei tanto, meu marido não me dá valor, não deixei faltar nada. Eu já atendi casamentos que se acabaram, que o homem falou assim: pastor, eu não deixava faltar nada para ela. Se ela tudo que ela queria, eu dava, tudo. Mas faltou alguma coisa. Mas na cabeça dele não faltou. Ele estava dando material ele providenciava, tudo. Pastor, eu trabalhava de manhã até de noite, para não faltar nada, porque ele queria servir bem. Talvez ela também, talvez o pai e a mãe. Olha, colocamos na melhor escola que nós podíamos pagar, porque você queria servir bem o seu filho. Você queria que o seu filho, que a sua filha, a pessoa, tivesse uma formação para ele viver bem. É verdade, mas se não colocar Deus, a palavra de Deus, se achar que a palavra de Deus não é importante, pode acontecer, sabe o quê? Lá na frente, parece que foi tudo vão. Todo aquele serviço parece que não valeu de nada, porque a pessoa não vai receber de volta o que ela espera. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Deus, tem coisa que é Deus que vai fazer, o que você fazer aqui na terra é importante para a terra, mas se Deus não estiver abençoando, é aquela a palavra que diz, né? Em vão é a pessoa levantar cedo, dormir tarde, que se Deus não abençoar, pode ser tudo em vão. Quem está entendendo? Então, a história de Maria e Marta é o seguinte: as duas eram de Deus, as duas tinham fé, mas na hora de escolher ouvir a palavra, a Marta achou que era mais importante cuidar dos afazeres. Os afazeres da vida, irmãos, são importantes, mas no seu lugar. Cada coisa no seu lugar tem a sua importância. Digo amém, gente? Porque se sair fora do lugar, não vai ter o resultado que se precisa. E Marta não estava enxergando desse jeito. Marta estava enxergando que ficar ouvindo a palavra de Deus ali era perda de tempo. Mais importante era estar ali fazendo bolinho, cafezinho,
Não, aquela hora é a hora da palavra, é o pão. A palavra de Deus é o pão para os filhos. Quem é filho aqui de Deus? Quando você ouve a palavra de Deus, te fortalece, te dá sabedoria para você tomar as decisões. O Espírito Santo trabalha na palavra, fortalece a sua fé, aumenta a sua fé. Você está em comunhão com Deus. Assim como você, quando conversa com uma pessoa, você está tendo comunhão com ela. Se dois amigos conversam bastante, a comunhão deles é muito boa, por isso que eles conversam bastante. Se um casal conversa bastante, é porque a comunhão deles é muito boa. Se eles não conversam quase nunca, é que a comunhão não está boa. E vai ter consequência. Assim é o pai, é a mãe, é o filho, é qualquer um. Se a pessoa não ouve a Deus, não tem prazer de receber a palavra, não tem comunhão, vai perder. Então, as duas eram de fé. As duas queriam servir a Jesus bem. Diga amém, gente? Marta queria servir Jesus bem, mas ela, na hora, fez o julgamento errado. O que ela tinha que fazer? Jesus está trazendo uma palavra. Ela tinha que parar os afazeres e ir lá também. Lá em Santo São Paulo, eu falei num culto aqui, não sei se você tinha uma irmã, que ela era e as duas filhas, que o marido tinha morrido quando as filhas eram crianças ainda. E ela cuidava das filhas e ela tinha uns imóveis que era a renda dela. Um dia eu fui fazer uma visita na casa dela e ela nem empregada doméstica ela tinha. Ela podia contratar, mas que ela gostava ela mesma de fazer. Aí eu vi na mesa dela assim, estava cheio de carnê de IPTU. Diga amém, gente? Vocês conhecem carnê de IPTU, né, irmão? Quem não conhece, né? Pastor Lauro, todo mundo paga IPTU. Verdade ou não é verdade? Aí, até quem está na casa alugada paga também. Aí o que acontece? Estava cheio de carnê lá. Falei, nossa, irmã, esse tanto de carnê aqui. Falei assim, como é que a senhora... E ela ia na igreja quarta, sexta e domingo, não faltava. Eu fui pastor lá 10 anos. Quarta ela estava lá. Ela mudava até o horário. De vez que ela vinha de manhã, tinha vez que ela ia de tarde, tinha vez que ela ia de noite. Mas ela não faltava. Aí eu fui um dia visitar. Falei, irmã, tanto esses carnês aqui. É tudo dos imóveis da minha renda, que eu mesmo administro. E a senhora não tem ninguém aqui para trabalhar para a senhora? Pastor, eu até poderia contratar, mas eu que guardo as minhas coisas. Diga amém, gente? Não é nada contra o trabalho de ninguém, mas eu dou conta, é só eu e minhas filhas. Eu dou conta, eu gosto do meu jeito, é coisa minha. Não sou contra, não. É o meu jeito. Eu dou conta. Isso para mim é bom, porque eu estou me movimentando. Eu vou lá na rua, eu faço as coisas. Eu estou aqui em casa, quando eu estou limpando, eu estou me exercitando. É a coisa dela, né, pessoal? Diga amém, gente. Não vou. Gosto é gosto. Agora eu falei, e como é que a senhora consegue para ir na igreja? A senhora vai quarta, sexta, domingo. Como é que a senhora consegue? Pastor, é o seguinte, na hora que eu estou, deu o horário da reunião que eu vou, eu largo tudo do jeito que está e vou, não quero nem saber. Diga amém, gente? Eu paro, está na hora de eu ir para a igreja. Eu paro aqui e vou, depois eu continuo. Entendeu agora o que Marta tinha que ter feito? Ela estava servindo Jesus muito bem, mas deu a hora que Jesus começou a dar a palavra, ela tinha que parar os afazeres, sentar lá, Senhor, vou ouvir a tua palavra. Atrasa o café, mas a palavra é mais importante. Diga comigo, amém, gente? Então, essa história, você talvez já leu tanto, talvez alguém já leu para você, mas Marta estava pensando que Maria estava perdendo tempo. Igual quando alguém pensa isso de você, quando você está fazendo uma campanha de oração na igreja. Eu estou fazendo uma campanha de oração para o meu parente que está no hospital. Ele não entende o poder da palavra de Deus, ele pensa que você está perdendo tempo. Eu estou fazendo uma campanha de oração para Deus libertar o meu familiar do vício. Como ele não entende a importância da palavra de Deus para mudar a vida da pessoa, ele acha que você está perdendo tempo fazendo campanha de oração. Não está, não. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que Deus vem e abençoa e muda a situação. Quem crê, levanta a mão e diga graças a Deus. Então aqui diz o quê? Que ela falou... Fala Jesus, Marta, porém, andava distraída de muito serviço, aproximou-se e disse, Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. Ela chegou e falou, Senhor, olha aí, fala para ele me ajudar. Né? Quantas vezes você que tem filho já falou para o seu filho, vai ajudar seu irmão?
Levanta desse sofá e vai ajudar seu irmão. Diga amém, gente. Até na igreja eu já fiz isso, eu já fiz, mas não em cada palavra. O irmão estava fazendo um almoço na igreja, isso aconteceu em São José do Rio Preto. O irmão estava lá na cozinha, tem a escala da cozinha, né? E o irmão estava lá fazendo o almoço, o irmão da escala. E tinha um outro irmão lá sentado lá, vendo televisão. Diga amém, gente. E o irmão está sozinho lá, não tinha culto naquela hora era de preparar o almoço. Aí o irmão veio, pastor Lauro, eu estou lá na cozinha fazendo as coisas, eu preciso que vá na rua comprar os ingredientes. E eu pedi o irmão lá para ajudar, ele não quer ir não. Mas na hora que tiver a comida pronta, aí ele vai chegar com o garfo na mão. Não é assim, gente? Verdade ou não é verdade? Porque tem gente que é bom com garfo. Vocês conhecem alguém que é bom com garfo? Está até musculoso, olha o exercício. Ó. Mas brincadeira à parte, presta atenção, isso é só para você entender. Aí eu fui lá falar para ele, irmão, vai lá ajudar o irmão na cozinha lá. Ele olhou para mim assim, vai lá, irmão, levanta desse sofá. Eu disse, senhor, pastor, ele não gostou muito não. Diga amém, gente. Então, Marta chegou para Jesus e falou, Senhor, o senhor acha certo que eu estou aqui preparando as coisas e ela está sentada aí? Ela queria que Jesus mandasse Maria deixar de ouvir a palavra. Entendeu o que eu estou falando? Fala amém, gente? Tem gente que não entende que a palavra de Deus é importante, pessoal. Né? Aí vamos continuar. Versículo 41. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então ela estava ansiosa e afadigada, cansada. Quando a pessoa está ansiosa, a pessoa muitas vezes tem uma reação que não é boa, fala o que não devia falar, se precipita, toma decisões erradas, porque a ansiedade faz mal para a mente, faz mal para o espírito, faz mal para a saúde. Hoje muita gente vive ansiosa, vive ou não vive? A pessoa passa mal, vai lá no médico, o médico fala, isso tudo é ansiedade, seus exames estão tudo normais. Aí como? Pois é, mas você tem que se acalmar mais, você está preocupado excessivamente. Calma. No caso de Marta aqui, ela estava, Jesus falou, você está muito ansiosa, muito afadigada com tantas coisas. Aí diz assim, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, olha aqui, Marta, isso que você está fazendo é muito importante. Mas o que Maria está fazendo é mais importante, porque isso aí que você está fazendo vai ter que fazer todo dia. Agora, ouvir a palavra de Deus, nem todo dia você vai conseguir ouvir. Então, na hora que você tem a oportunidade de ouvir, dê atenção, valorize as coisas de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Então, você que veio aqui hoje na igreja, isso que você está fazendo de buscar a Deus pela sua casa, pela sua família, não deixe o diabo te enganar dizendo que não é importante. É importante. Quem está entendendo? Diga amém, gente? Isso é muito importante. Eu fui pastor de uma igreja que, do lado dessa igreja, tinha um homem que tinha 2 filhas. As filhas eram adolescentes. E as 2 filhas estavam naquela fase de adolescência da vida, que você sabe que é uma fase de descoberta, de transição, e dependendo do jovem, da jovem, é confusa. A mente vai virando. Então, essas 2 moças estavam nessa fase. E ele trabalhava com venda de carro e tal. E era domingo, era um culto. Nós tínhamos o nosso culto 8 da manhã. E quando era do lado da igreja, assim, às 7, 7h30, ele ficava lendo o jornal para vender o carro. Que ele olhava os carros ali no jornal, e ali ele marcava com a caneta, e depois ele ia, porque ele comprava e vendia carro. E os irmãos da igreja evangelizando, chegaram para ele, deram um folhetinho e falaram assim, vai ter o culto agora, 8 horas, o senhor não quer assistir a reunião? Do lado da parede com parede, ele falou assim, lendo o jornal, eu tenho mais o que fazer do que ir na igreja essa hora, vou ler o meu jornal. Os irmãos querem até falar comigo, poxa, pastor, o moço foi até grosso com a gente, vou perder o meu tempo
Eu vou ler o meu jornal que eu ganho mais. Aí o pessoal ficou triste. Falei, irmão, fica triste não, que ele não sabe o que está falando. Isso aí não é ele, não, é inimigo. Aí, mas como eu fiquei muitos anos lá, as duas filhas, teve uma filha que teve um problema psiquiátrico, ficou internada no hospício. Aí veio buscar para a gente ir lá orar. Nós fomos lá orar. Mas não era para ser daquele jeito. Depois de anos, uma moça no hospício. Ficou louca mesmo. A pessoa ficou doida. Para ser internado no hospício tem que estar muito ruim, pessoal. Caso de internação. Falei, está vendo lá atrás? A palavra de Deus, se entra ali naquela fase, eu tenho certeza que ia ser muita coisa diferente. Porque a palavra de Deus é vida, pessoal. Quem crê que a palavra de Deus é vida? Ela dá uma direção. O Espírito Santo trabalha no nosso coração para nos ensinar a melhor coisa. A nossa fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Ela tem o poder de transformar, de ajudar, quando se crê, quando se vive. Então, a palavra de Deus sempre tem que estar acima de todas as coisas. Quem entendeu, levante a mão e diga, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Vamos aplaudir a Jesus, então.